Estamos de volta. O programa de hoje é sobre condomínio, como arrumar a bagunça. Isso mesmo, você síndico assumiu um condomínio que está totalmente bagunçado ou parcialmente bagunçado. Você assistiu o primeiro bloco? Não assistiu? Volte e assista, porque a gente tratou muito de assunto financeiro, tratou muito de assunto contratual, está bem interessante. E agora vamos falar um pouquinho de processos, vamos falar um pouquinho de corrupção, que também é importante. Está gostando do canal? Já se inscreveu? Não? Se inscreva, compartilhe, curta. Vamos disseminar informação de qualidade. Vem comigo, vem com a gente tornar esse setor cada vez mais profissional através da informação de qualidade. Estou com os dois síndicos profissionais, a Gilmara Vanzo e o Maurício Goulart. E agora, voltando aqui com a Gilmara. Gilmara, a gente terminou o primeiro bloco falando da equipe, né? Que às vezes a gente tem esquemas de equipe. Deu o exemplo do litoral, que é muito comum acontecer pela liberdade que muitas vezes é dado a esse profissional, mas temos isso em qualquer região, inclusive nas capitais. Você já encontrou algo parecido? O que fazer? Como lidar com a equipe? Como tirar essa equipe da zona de conforto? O Maurício já falou um negócio interessante do controle, né? Que eu acho que é imprescindível, mas queria ouvir a sua opinião. Sim. Eu acho que todos os síndicos da atualidade, eles têm acesso ao monitoramento e acompanham bem de perto. Porque os síndicos profissionais, eles não conseguem estar todos os dias no condomínio o dia todo. Mas é legal quando o morador cita uma deficiência do funcionário, você olhar no monitoramento para ter certeza que aquilo é verídico, porque algumas vezes não é verídico aquilo que é falado. Ter a confiança no seu funcionário, puxar ele para o seu lado, dar um treinamento legal, né? Com o zelador, ele é o nosso braço direito, então você precisa ter o zelador do seu lado para você poder confiar nele quando ele está fazendo uma negociação, né? Eu preciso de que você converse com alguns prestadores que já tiveram aqui para a gente fazer tal obra, por exemplo, né? Preciso trocar o piso dos halls. Você conhece alguém para indicar? E se certificar de que aquilo realmente não está fora do mercado o preço, né? Sem dar muita liberdade, porque é claro que oportunidades existem, né? E a situação, falando grossamente, a situação faz a ocasião, né? A ocasião faz o ladrão, né? Que se fala. Isso. E confiar no teu funcionário, porque se você contratou ele a teu braço direito, não dá para você ficar desconfiando, né? E delegar algumas coisas que ele não fique com tempo ocioso para pensar em coisa ruim. Porque os moradores têm o hábito de dizer, mas no prédio que eu morava, o zelador me ajudava na mudança. Se você tem um zelador que trabalha pro condomínio, o nosso regulamento e o Código Civil mesmo, ele cita que o zelador, ele é funcionário do prédio, né? Não particular. Então, se ele começa a fazer serviço dentro dos apartamentos, ele ganha lá aquela extra, né? E deixa de prestar o serviço que ele precisa prestar no condomínio, que é o trabalho dele que ele recebe para isso, né? Maurício, tem dois pontos aqui colocados que eu achei interessante a gente discutir. A questão do funcionário que trabalha por condômino e não por condomínio. Isso acontece bastante também e realmente isso é indevido, né? Isso prejudica o condomínio e apesar de ser uma renda extra, muitas vezes importante para o funcionário. E tem um ponto, eu vou insistir, porque eu acredito que não no litoral, condomínios de férias, né? De veraneio, de veraneio, onde as pessoas não moram, tem muito mais isso. E eu lembro de um condomínio no litoral que eu pedi para fazer um serviço, não tinha nada a ver com o condomínio, nem da minha unidade, e o zelador chamou o prestador de serviço e falou, aqui é 10%. Qualquer coisa que passa da porta para dentro é 10%. Então ele teve a cara de pau de brecar um prestador de serviço que ele nem conhecia para fazer o pedágio. Então, nas duas situações, como lidar? O controle, que não como eu falei, monitoramento e conversando direto, você tem uma outra forma de controle também, que eu costumo fazer. Sempre que você vai fazer alguma concorrência de algum tipo de produto ou serviço, eu sempre falo para o zelador e para a administradora colocarem o que eles estão acostumados. Depois vem para mim, eu faço uma equalização do escopo, porque sempre vem escopo diferente um do outro, então antes de comparar preço você precisa acertar o escopo.
Depois de acertar o escopo, eu nunca deixo de buscar os que eu conheço. Então sempre tem que buscar um outro parâmetro diferente da administradora e diferente do zelador e começar a ver se são coisas que estão muito próximas ou são coisas que começam a ficar muito disparadas. Esse é um ponto de controle. O outro é essa questão da prestação de serviço ou de compra de produtos, ela tem que ser dinâmica. Ou seja, eu posso ficar 5 anos com o mesmo fornecedor sem problema nenhum. Contanto que eu anualmente, ou toda vez que eu tenho que fazer um serviço, eu coloque outros para concorrer e ver que ele continua tendo o melhor custo-benefício para aquele condomínio. Então ele pode ficar 5, 10 anos, contanto que ele realmente seja competitivo, né? Acho que esse é um ponto importante, Gilmar, que a gente encontra bastante em condomínios, é a questão da confiança, e aí você falou da ocasião faz o ladrão. Então, é tanto conforto, às vezes, para um prestador de serviço, é tanta confiança que, de repente, a gente começa a confiar cegamente, né? E aí, o síndico profissional não pode confiar cegamente. É da nossa obrigação, não vou dizer desconfiar, mas refazer o processo, como bem citado aqui pelo Maurício, refazer os processos, independente de ele estar sendo há 5, 10, 20 anos dentro daquele condomínio, para que a gente tenha um controle, um acompanhamento, no caso de valores financeiros. Então, a questão da zona de conforto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de implementar processos ou trazer esses fornecedores antigos para os processos novos que devem ser implementados corretamente nos condomínios, mesmo que sejam condomínios já antigos. Sim. Realmente, como o Maurício falou, a gente tem alguns prestadores de confiança nossa, que a gente sabe que vai pagar para ele, o serviço vai ser executado. Às vezes a gente arrisca com um preço que é mais barato e acaba o serviço não sendo parecido. Então eu não sei o Maurício se ele costuma fazer isso, eu chamo muito conselho junto e falo, olha, a gente fez as cotações, teve essa indicação da administradora, essa indicação do zelador e a gente tem o nosso prestador que já faz esse serviço conosco. Então, tirando pela média, eles falam, às vezes não adianta você pagar muito barato, porque o barato às vezes sai caro, e nem pagar muito caro, então a gente tira pela média. E às vezes a média a gente consegue fidelizar com esses prestadores que já prestam serviço para nós, pelo fato deles não quererem perder o condomínio, né? Então eles acabam fazendo até um desconto, às vezes você pede, mas, por exemplo, você vai reformar a área de lazer, então você pede uma cortesia em prol do condomínio, né? Eu não sei se o Maurício já fez isso, mas, por exemplo, eu ganhei a cobertura da churrasqueira, que aumentou da área da churrasqueira, e nós ganhamos o forno a lenha, né? Então, era uma churrasqueira pequena, que só tinha a churrasqueira. Importante frisar, benefício sempre em prol do condomínio. Não para o síndico, nem para ninguém. Mas é importante isso. Maurício, para a gente finalizar aqui, o tempo é rápido demais. Ninho de ratos. Você foi eleito e caiu num ninho de ratos, que é a corrupção, né? A corrupção, muitas vezes, por parte, a gente já falou um pouco por parte do zelador, do gerente predial, mas muitas vezes por parte do síndico anterior, ou do conselho anterior, ou até do conselho atual que você cair. Isso é complicadíssimo, né? Como arrumar essa bagunça? Isso é bastante delicado, mas assim, eu nunca tive nenhum caso concreto e comprovado, porque eu já tive condomínios de que existia muita acusação de falcatrua, às vezes do próprio conselho, ou do próprio síndico ou subsíndico. E o que eu sempre falei é o seguinte, você precisa ter evidência. Se você não tiver evidência, você fica de olho, fica no controle, mas você não pode acusar. Então, eu já tive condomínios que, na hora de fazer a aprovação, que ficou um pedaço da conta anterior, do síndico anterior, quando eu fui fazer fechar a prestação de contas do meu primeiro ano, ficou lá alguns meses do outro, eu falei, vamos fazer separado. E o que eu relatei naquela assembleia porque tinha aqueles que ficam jogando fogo. Tá, mas e aí, o que você encontrou? Eu falei, de ilicitude eu não encontrei nada, porque não tinha nenhuma evidência. Se alguém tem alguma evidência, tem que trazer. De má gestão eu encontrei. Então aqui teve
Teve um caso lá que ele, quando eu entrei, tinha um monte de dinheiro no caixa, mas no dia seguinte que eu entrei, eu fui olhar os mapas, e aí eu vi que em 60 dias aquele dinheiro ia ficar de superavitário para deficitário. E ficou realmente. Por quê? Porque ele não tinha fluxo de caixa. Ele não via as contas a pagar de futuro. Ele ia gastando. Então teve um problema de má gestão, mas não teve um problema de corrupção, porque a corrupção eu só posso considerar ela quando ela tiver evidência, porque senão a coisa fica mais complicada. Mas é bastante delicado isso, né? Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e eu já volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você, síndico, principalmente síndico voluntário, que não faz uma gestão de maneira profissional. Você assumiu o papel de síndico, não me importa se você não ganha nada, não recebe nada, ou se você simplesmente não paga o valor da ordinária do condomínio. O importante é assumir a responsabilidade, que é gigantesca, faça de maneira profissional, porque assim você é obrigado a fazer para que você traga segurança para os seus condôminos. Você está representando, quando eu digo segurança, é segurança física, é segurança do patrimônio, é segurança de saúde, é segurança em diversos quesitos, conforto, comodidade, questão de valorização de patrimônio. Não dá mais para o síndico agir de maneira amadora. Pode ser voluntário profissional. E aí, se for profissional, no meu entendimento, ele deve ser remunerado e reconhecido de maneira profissional e financeiramente pelo trabalho que é muito difícil fazer e que um trabalho de qualidade, um trabalho qualificado faz total diferença nos condomínios e a gente consegue traçar diversos comparativos e verificar a diferença em um condomínio onde o síndico é profissional, onde ele faz uma gestão profissional e do outro lado, onde a gestão é feita de maneira amadora. Fica a dica, fica o alerta, fica a sugestão. Maurício, muito obrigado pela participação, muito rica, e espero te ver em breve aqui no nosso programa. Eu que agradeço, só queria complementar que mesmo nessa época de pandemia, tem algumas questões que também têm que ser tratadas e bem tratadas, que é a questão da inadimplência. Então, se você tem um procedimento de cobrança, de processo extrajudicial, judicial, hoje em dia você tem que estar mais em cima do processo negocial, né? Porque as famílias realmente, vários sofreram coisas que em tempos normais não estariam. E aí é uma fonte de receita que, se você fizer uma boa negociação, você consegue trazer de volta para o condomínio. E por último, a questão de estar sempre atualizado, porque algumas bagunças são feitas também pela falta de atualização. Então nós temos aí agora, está saindo agora, semana passada para cá, essas questões do e-social para condomínio que vão entrar para valer. Voltou à tona e as administradoras vão vir com custo, porque vai ter custo por funcionário. Sim. É mais um encargo que o condomínio não tinha e vai ter. Se não cuidar, a multa é pesada e é por evento, por funcionário, né? Muito bem citado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Gilmara, prazer grande ter você aqui e espero revê-lo em breve. Obrigada, Ricardo, pela oportunidade. É sempre acrescentador estar aqui, né? Contando as nossas experiências, fortalecendo os síndicos que estão começando agora nesse mercado. E muito obrigada. Obrigado você. E você que está em casa, mais uma vez, curta, compartilhe, comente. Nos ajude a disseminar informação de qualidade e chegar no nosso objetivo principal, que é os 100 mil inscritos. Já passamos 30, mais de 3 milhões de visualizações. Vem comigo, vem com a gente, vamos profissionalizar esse setor tão importante para a coletividade. Vamos fazer o que está nas nossas mãos. Vejo você semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.